Salve aí, corredores, salve corredoras, bem-vindos a mais um sábado de nutrição, alimentação, suplementação para você que gosta desse tipo de informação. Tudo bom, Luciana Polini? Tudo bom, Gustavo Maia? Salve, corredores, corredoras. Muito bem, vídeo de hoje, antes de mais nada, você já sabe, né? Tem o patrocínio de Houseway, aqui embaixo tem o link, que é o site da Houseway, você pode comprar todos os produtos com 10% de desconto, usando o cupom FOLHEGO, tudo minúsculo, sem acento. Aliás, se você vai para o La Mission, nós vamos estar lá, um espaço na Expo. Vai ter boné da Brooklyn, vai ter coisas do Fôlego, meu livro e vai ter produtos da Houseway também. Muito bem, Luciana Polini, você veio de Red só porque a gente vai falar de Red? Verdade. Boa. Você sabe o que é Red, amigão? Olha, esse é um tema muito legal e muito mais comum do que você e todos imaginam, e principalmente no mundo da corrida. Reds. Manda bala. Essa sigla, qual o significado? Isso está relacionado com deficiência energética relativa ao esporte. Isso é uma sigla em inglês, né? Então, essa sigla, antigamente, esse síndrome, né, que a gente trata, ela tinha um outro nome. Ela era chamada de tríade da mulher atleta. E foi muito tempo estudada e conhecida dessa forma. Mas aí, o Comitê Olímpico Internacional, em 2018 ou 19, não me engano, mas ele mudou esse nome e essa forma de tratar mesmo esse problema. Por quê? Não é uma tríade, não acontece só em mulher e não acontece só em atleta. Então, tinha que ser mudado. Certo. Essa deficiência relativa, que é totalmente relacionada com nutrição, com o quanto você consome de energia e se dá conta, né, de além do que você gasta para viver, né, a gente tem os dois gastos aí. Primeiro, a nossa necessidade básica, vital, e o quanto a gente gasta para fazer as nossas atividades físicas. Uhum. Dentro dessa, pensando em primeiro momento na tríade, o que é esses três pontos, esses três sinais? O primeiro deles é realmente essa quantidade diminuída de consumo calórico, de consumo energético de acordo com o gasto. E com isso está muito relacionado a distúrbios alimentares. É a pegada do cara que está envolvido no esporte e tem medo de comer porque não quer ganhar peso para praticar o esporte que ele gosta. Exatamente. Isso, sem dúvida, ainda é muito mais comum em mulheres, mas hoje os homens estão muito mais preocupados com a estética. Sim. Muito mais. E corredor, não só com a questão estética, mas a corrida ela está relacionada, né, com peso, né, essa relação peso-potência, né, estar mais leve né, a gente vê aí os grandes corredores maratonistas, o quanto eles são leves, né, então realmente traz, né, um benefício aí, um ganho, quem é mais leve. Sim. Né, e além você tem que ser leve e tem que estar com energia suficiente para você. Essa conta não é fácil. É uma equação difícil. Essa equação não é fácil. Além disso, primeiro, em segundo, a questão hormonal. Então, nas mulheres, o que é muito comum? A mulher, ela entra em amenorreia. O que é a amenorreia? Ela fica, a partir de 3 meses sem menstruação, a gente já conta como amenorreia. Esse quadro, esse problema, ele vai começando com, né, a menstruação está desregulada, um mês estende um pouquinho, e até chegar ao ponto de parar de menstruar. Ao ponto de parar de menstruar mesmo. Por quê? Você não está consumindo energia suficiente para gerar uma vida. Teu corpo entra só com o que é vital mesmo. Então, essa parte reprodutiva, fertilidade, não é uma preservação da vida da própria mulher, né? No caso do homem, o que acontece? Perda de libido é o primeiro ponto, e com relação à fertilidade mesmo, o homem vai ficando menos fértil. Outro ponto é a densidade mineral óssea. E aí, com isso, mulheres e homens tendem a apresentar osteopenia, osteoporose muito novos. E, né, um quadro... E aí, não só osteoporose ou osteopenia, mas
fratura por estresse, Sim. que é muito comum em corrida e está muito relacionado com deficiência energética e não só por causa da pancada, né? Então, além disso, por isso que não é mais a tríade, né? Quais são os outros sinais? O que a gente vê? Diminuição da imunidade, sono totalmente alterado, a parte psicológica e emocional, muito mais irritabilidade e também a questão de oscilação de humor. A pessoa perde a capacidade de lidar no dia a dia com seus problemas de uma forma mais plena, mais calma. Então, é muito, né, complicado tudo isso. Diminuição de performance, com certeza, né? Aumento, a gente fez um vídeo sobre frequência cardíaca, aumento da frequência cardíaca de repouso. Sim. É um tiro que sai pela culatra no final, né? Exatamente, mas é o que a gente falou, é muito, muito mais comum do que a gente imagina. Então, beleza. Agora vamos deixar em termos práticos para quem está assistindo. Sim. Como que a pessoa identifica os sintomas? Você já passou, Exatamente. né? Às vezes vai ter aumento da frequência cardíaca, né? Fadiga, etc. Fratura por estresse pode ser um indicativo, né? Às vezes não muito é por mais isso. Lesões, né? Musculares, então não só de lesão muscular, mas parte de tendão, articular, tudo isso vai ficando comprometido porque o corpo não tem energia para suprir todas as demandas durante a atividade física. Sim. E aí o risco de lesão é muito maior. E qual a principal forma de ver? Pô, será que eu estou nessa? Será que eu estou com essa deficiência? A gente tem uma conta muito simples. A gente pega, e aí claro que tem que ser um nutricionista para contabilizar qual é o consumo habitual calórico da pessoa. Esse consumo, vamos fazer uma conta fácil aqui. Então, por exemplo, a pessoa está consumindo 2.000 calorias por dia, em média. Quanto que essa pessoa está gastando em média por dia com atividade física? 500, bem baixa a conta. Vamos pegar o exemplo de uma mulher. 500, 700 calorias. O que sobrou? 1.300 calorias. Desse 1.300, que é o vital, que é o que ela precisa para sobreviver, a gente faz essa conta reduzindo o peso em quilos da massa livre de gordura. Não é o peso total, massa livre de gordura. Então, você vai ter que saber a tua composição corporal para saber quanto que você tem aí. Então, vamos pensar, uma mulher... Tem 20% de gordura, então 80% é... Geralmente, uma mulher que está com esse quadro, ela está com uma porcentagem de gordura abaixo de 18%, 17%. Certo. Tá? Então, vamos fazer... Não é tão simples, mas vamos fazer assim, essa conta, vamos pegar uma mulher aí que ela tem uma massa, né, magra aí de 50 quilos, 1.300, 1.500 fácil, 1.500 dividido por 50 vai dar 30. Esse é o limite. Abaixo de 30 é risco. Você com certeza vai entrar em RED-S. Essa intermediária entre 30 e 45, você pode ficar num período, né, em alguns momentos aí, mês, 2 meses e tal, dependendo do seu objetivo, do que você está precisando restringir em termos de calorias, dá para ficar. Qual é o ideal? Que essa conta seja acima de 45. Então, é uma conta que, assim, qualquer profissional da saúde, nutricionista, que faça a contabilidade aí da sua dieta e que você tenha a sua composição corporal, você vai conseguir fazer. E aí você identifica isso. E o básico é quantidade energética, mas existem alguns estudos ainda colocando com relação à quantidade não só energética, mas de carboidrato. Então, assim, quem está com uma dieta muito baixa em carboidrato, principalmente próximo do treino, o risco vai ser maior. Né? E aí é uma coisa que é o que a gente venho falando muito para não se preocupar em consumir carboidrato, principalmente durante os treinos. Gente, esse carboidrato não vai engordar. Não é esse o carboidrato que vai engordar, muito pelo contrário, ele ainda pode prevenir um quadro desse.
e adequar a sua dieta a essa quantidade, não chegar a esse ponto de ter uma restrição energética tão alta a ponto de colocar toda a sua saúde em risco. Né? Então, é um vídeo aí de alerta. Sim. E assim, muitas vezes a pessoa não está nem muito ligada na história da saúde em geral, mas ela está muito ligada em relação à performance. Então, assim, saiba que você está colocando em risco a sua performance também. Então, assim, porque né? Vai ter uma lesão, não vai conseguir treinar direito, pode ter uma fratura por estresse, vai diminuir a sua capacidade de ganho de massa muscular, vai diminuir, e isso é uma coisa que é muito real. O seu metabolismo basal, aquela sua taxa, o que acontece? Você baixa a sua taxa metabólica basal. O teu corpo entra em economia. Então, você se matando lá, fazendo um monte de exercício, teu corpo vai gastar menos. E tem aquela questão, quanto mais treinado é o corpo, mais eficiente ele é em termos de gasto energético. Então, você vai dar um tiro no pé porque você vai precisar cada vez comer menos para manter esse peso. Você entende? Entendi. O nosso corpo é perfeito. Basta a gente lidar bem com ele, porque o corpo entra em economia de energia. Sim. Baixa até, e é muita coisa, tem estudos falando em 30% de baixa de metabolismo basal. 30% Nossa, é muita coisa. Muita coisa. E aí qualquer coisa que você coma, você realmente não vai conseguir manter o peso. Que doideira, cara. Bom, você tem sintomas? Você está passando por isso? Ou não sabe, mas agora se identificou? Você conhece alguém que está passando, está muito magro, está com irregularidade menstrual, está com baixa de libido para os homens, porque homem entre homem fala, manda esse vídeo para ele. E deixa um comentário aqui embaixo também, sugestões, se você já passou por isso, conseguiu sair, etc. Certo? Certo? Certo. Semana que vem tem mais, hein? Abraço para você, para vocês todos. Até lá. Tchau.